E aí, galera do Enem 2019, beleza? Eu sou Wagner, professor de História do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e estou aqui para ajudar vocês nos principais temas que caem na prova do Enem. Bom, o tema que vamos falar hoje é feudalismo. Não é um tema muito recorrente nas provas do Enem, mas que sempre cai uma coisinha ou outra, tá? Sempre cai perguntando alguma característica geral do feudalismo, certo? Algum contexto mais geral do feudalismo, ok? Sempre cai uma questão dessa, beleza? Bom, antes da gente entrar no tema de feudalismo propriamente dito, é preciso a gente tomar certos cuidados, ok? E que cuidados são esses? Bom, como é que vai ser cobrado esse tema na prova de vocês? Bom, geralmente nas provas é colocado um texto para vocês, certo? Colocando ali algumas especificidades, né, do tema feudalismo, tá? E perguntando para vocês algumas características gerais desse tema, certo? Então vocês não precisam ficar decorando nome de bispos, nome de reis, nome de cavaleiros e nome de personagens, né, específicos sobre aquele período. O que é que o examinador vai cobrar? Características gerais, certo? Alguns nomes a gente precisa até memorizar, certo? De alguns acontecimentos importantes e tal. Mas, no geral, eles geralmente perguntam, né, características mais amplas do feudalismo, certo? E como é que a gente pode caracterizar, como é que a gente pode estabelecer um quadro geral aqui sobre esse tema do feudalismo? Bom, o que é o feudalismo? O feudalismo ele é basicamente uma organização social, econômica e política da Idade Média de um determinado período da Idade Média, certo? Que os historiadores chamam de Baixa Idade Média, ok? Esse período ele vai basicamente do século IX, tá? Da desagregação do Império Franco, até mais ou menos o período da queda do Império Romano do Oriente, ou a queda de Constantinopla, tanto faz, lá no século XV, tá? Em 1453, ok? Bom, então, esse é o período, tá, do feudalismo, e como é que a gente pode caracterizá-lo de uma maneira geral, assim, um quadro mais amplo, tá, como eu falei? Bom, a gente pode ir naqueles três grandes temas que eu falei, certo? A política, a economia e a sociedade. Assim a gente pode fazer uma característica geral do tema do feudalismo, tá? Como é que se caracterizava politicamente o feudalismo? Bom, lembram-se lá do período do Império Franco, de Carlos, aquele lá do Carlos Magno, certo? Bom, depois da morte de Carlos Magno, seu filho Luís Piedoso assume, ele não tinha tanta habilidade política como o seu pai, certo? Ele deixa 3 filhos, esses 3 filhos, eles tentam estabelecer um acordo, certo? De divisão do Império Franco, que vai dividir esse Império Franco em 3, basicamente, em 3 grandes regiões, ok? Tá, mas o que isso significa politicamente falando? Significa uma descentralização do poder político, que antes era centralizado todo em Carlos Magno, a gente vai ter agora o quê? Uma descentralização desse poder político em torno de alguns reis, certo? Esse processo de descentralização ele vai se agravando cada vez mais, certo? E aí a gente vai ter, de uma centralização política em torno do imperador, a gente vai ter a ascensão de quê? De vários nobres agora, certo? Ou os senhores feudais, surgindo naquele período, certo? Estabelecendo-se como uma hegemonia política e militar naquele período, ok? Então a gente vai ter a ascensão dos senhores feudais, certo? Então, em termos gerais, a gente vai ter o que basicamente aí? Uma descentralização do poder político. Em torno de quem? Dos senhores feudais. Essa é uma característica política fundamental para a gente entender o feudalismo, certo? Que agora a gente teria o quê? Micro-regiões, certo? Em torno de toda a Europa Ocidental, regida por quem? Pelos senhores feudais, certo? Ok, característica política é essa. Descentralização do poder político em torno dos reis, ou em torno dos senhores feudais, desculpe. E em termos sociais, como é que a gente poderia definir o feudalismo? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar daquela velha pirâmide social, certo? Do tempo da Idade Média. A sociedade feudal ela era dividida basicamente em quê? Nas chamadas 3 ordens, não é verdade? Bom, a primeira ordem, o clero, a segunda ordem, a nobreza, e a terceira, o quê? Os camponeses, tá?
lembre-se que havia uma justificativa religiosa muito forte para definir essas três grandes classes sociais, ok? Por quê? Porque a igreja era muito forte naquele período, em termos de costumes, em termos culturais, tá? Que isso vai ser um processo resultante já desde o período de Roma, onde a cristianização da Europa Ocidental ela foi se fazendo nas instituições romanas, certo? Depois veio atingir os reis bárbaros, tá? E foi tomando de conta. A igreja foi crescendo, né? Em questões territoriais, em questões militares, em questões de costumes. E a religião predominante na Europa Ocidental era o quê? Foi se tornando o quê? O cristianismo, não é verdade? Bom, beleza. Então, para definir essas três grandes classes sociais, havia uma justificativa religiosa muito forte, né? Então, a igreja ditava que essas três grandes classes sociais, elas tinham cada uma um papel na sociedade. Os nobres serviam para quê? Para guerrear. E também para levar as melhores tradições dos reinos para frente. Por quê? Porque eles eram os melhores, eles tinham sangue azul, na verdade, eles eram os bem-nascidos. Então, as tradições melhores deveriam ser aquelas que deveriam ser levadas para frente. Né? Eram eles que reinavam, na verdade? Bom, o clero servia para quê? Para rezar e para doutrinar as pessoas, certo? Para angariar fiéis, para doutrinar as pessoas na vida de Cristo, na verdade? E a terceira classe social era o quê? Os camponeses. E estes serviam para quê? Para trabalhar. Então, eles eram o quê, basicamente? A base produtiva da sociedade. Certo? Então, já dizia o bispo Adalberão de Laon que o nobre guerreia, o clero reza e o camponês trabalha. Certo? Bom, dito isso, feita essa pirâmide social, certo? Existiam duas grandes relações sociais no período da Idade Média, no período do feudalismo mais propriamente dito, certo? A primeira relação social era a relação feudo-vassálica, que era basicamente entre um senhor e um vassalo. Ah, professor, mas esse vassalo, ele era o quê? Ele era um nobre, gente. Muito cuidado nisso, tá? Tanto o senhor como o vassalo eram dois nobres, certo? Não venha com essa de dizer que vassalo é servo, não, tá? Vassalo era um nobre mais fraco que prestava vassalagem a um senhor mais forte. Então, o que era essa relação feudo-vassalo? Para que ela servia, basicamente? Ela servia como uma espécie de troca de favores, certo? Então, o vassalo, ele prestava uma homenagem ao seu senhor e esse senhor, em troca, lhe dava um pedaço de terra para ele defender. Então, essa troca de favores, ela envolvia basicamente o quê? Uma aliança militar, tá, gente? Ela era basicamente uma aliança militar. Afinal de contas, eram os nobres que guerreavam, não é verdade? Eram os nobres que eram responsáveis pela guerra, tá? Pela parte militar, pelos papéis militares. Okay? Os cavaleiros eram nobres. Tá, tudo bem, eram nobres mais menores, mas eram nobres. Okay? Tinham dinheiro, tinham status social. Tá. Essa era a primeira relação social, grande relação social no período da Idade Média. E a segunda era o quê? Era a relação entre o senhor, que era o nobre, e o servo. Eram as relações servis. Tá? O servo síndio é um camponês, é um membro da terceira ordem. Ok? E quais eram as... Como era que se estabelecia essa relação? Basicamente, o servo, ele jurava ao senhor, né? Ele se aliava ao senhor, ok? Só que ele não era, digamos assim, ele não era responsável pela defesa do território. Né? Ele se comprometia com o quê? Com o trabalho, certo? Ele se comprometia basicamente com o trabalho, com a produção. Ele podia ajudar em uma coisa ou outra, né? Em termos militares, mas esse não era o papel principal dele. O papel principal dele era a produção, certo? E como é que se estabelecia isso, basicamente? Bom, o servo, ele tinha obrigações para com esse senhor em pagamento de taxas. As três grandes principais taxas que a gente lembra de cabeça, assim, né, que vocês já devem ter visto no ensino médio, era a talha, a corveia e as banalidades, certo? Bom, a talha, o servo devia metade da sua produção ao seu senhor. Certo? Tudo que ele produzia, metade que ele tinha que produzir, ele tinha que dar ao senhor.
A corvéia era o que, basicamente? Bom, era uma taxa prestada em serviços, certo? Então, o servo, ele trabalhava um período da vida dele, da semana, dos mansos senhoriais, que eram as terras só reservadas aos senhores, certo? Não, essa era a corvéia. E as banalidades? Ah, tudo que o servo fosse utilizar, o moinho, alguma ferramenta, alguma coisa desse tipo, ele também tinha que pagar taxas. Até mesmo quando o chefe de família do servo morria, dos servos morriam, ele tinha que pagar a taxa de enterro daquele determinada pessoa que morreu, certo? Ou o chefe de família, ou a esposa, ou o que quer que seja, certo? Então, era uma série de obrigações que os servos deveriam ter com os seus senhores, certo? Então, essas eram as duas grandes principais relações sociais no período da Idade Média. Lembrar, gente, que essa pirâmide que a gente falou aqui anteriormente, essa pirâmide social, essas três grandes ordens, certo? Elas eram muito fixas, certo? Então, por exemplo, o camarada nasceu nobre, ele vai morrer provavelmente nobre. Ele nasceu servo, provavelmente ele morrerá servo. Então, a ascensão social naquele período era muito rara, certo? Por quê? Porque as classes sociais daquele período eram muito afixadas, tá? Bom, falamos sobre a política, falamos sobre a sociedade e agora vamos para a economia. Quais eram as principais características da economia do período feudal? Bom, é muito simples, certo? A gente sabe que depois das invasões, das chamadas invasões bárbaras, ok? Houve um certo declínio do espaço urbano, ou seja, cidades elas foram meio que abandonadas, muitas cidades foram abandonadas, certas pessoas migraram em grande parte para o campo, certo? E isso fez com que o comércio monetário, certo? Ele declinasse um pouco. Não é que não existia mais, certo? Porque existiam, por exemplo, as feiras, certo? As feiras que circulavam por toda a Europa, que promoviam o comércio, né? E ainda existiam cidades naquele período. Mas houve um declínio depois das invasões bárbaras do período ainda de Roma, do Roma Ocidental, no caso, certo? Então, diante desse declínio do espaço urbano, a economia monetária, a circulação de moeda, ela diminuiu bastante, promovendo, fazendo o quê? Crescer uma economia muito mais de subsistência do que uma economia de comércio, certo? E o que é uma economia de subsistência? Bom, eu planto basicamente aquilo que eu vou comer, certo? Então, a característica econômica desse período não é aquela do capitalismo, por exemplo, que vai ser mais adiante, onde se produz o excedente e vai comercializar, certo? Ou do pré-capitalismo, se assim a gente pode dizer, certo? Então se produzia basicamente para quê? Para sobreviver, certo? E a economia ela é caracterizada, né, uma segunda característica importante, era uma economia basicamente de escambo, certo? De trocas entre produtos alimentícios. Por exemplo, eu tinha muito arroz, fulaninho tinha muito feijão. Bom, eu quero comer feijão também, então eu vou trocar arroz com o feijão daquele camarada, eu tenho arroz e feijão no meu almoço, certo? Nas minhas refeições. Então, em primeiro lugar, era uma economia de baixa circulação monetária. Em segundo lugar, era uma economia basicamente de quê? De subsistência. Ok? Então, feito esse quadro geral, fica mais fácil da gente compreender os casos mais específicos. Mas lembre-se, o que vai cair no Enem são esses conceitos mais gerais, tá, gente? Então, atente-se para esses conceitos mais gerais, atente-se para essas características mais gerais do feudalismo, beleza? Então, até a próxima. Valeu, bons estudos!